2018 foi um ano muito importante para o terror, principalmente para as franquias, já que com o enorme sucesso Halloween de 2018, as franquias que estavam na geladeira resolveram reinvestir em seus sucessos e chegaram continuações de Pânico, Massacre da Serra Elétrica e outras mais. Só que ainda faltava algo diferente para fazer então uma coisa mais gigante, só do mesmo, os mesmos assassinos, os mesmos personagens, mas então que sem alarde com um orçamento até bem baixo, o diretor Ty West lançou um filme chamado A Marca da Morte, que se tornou um sucesso e ganhou não só uma, mas duas continuações, entre aspas. E hoje falaremos de toda essa trilogia, a trilogia X. Então, se você está pensando em fazer conteúdo adulto, cuidado onde você vai gravar. X, A Marca da Morte, conta sobre um grupo composto por Danny, RJ, Wayne, Maxine, Lorraine e Jackson, que estão tentando gravar um filme adulto, se é que vocês me entendem. E para gravar esse filme, que se chama As Filhas do Fazendeiro, um nome muito interessante, um título bem peculiar, eles conseguem alugar uma casa de 2 idosos. E justamente quando os jovens chegam, o Howard, que é o dono da casa, já mostra que veio apontando a espingarda para eles. Não desse jeito que vocês estão pensando, porque levando em consideração o tipo de filme que eles estão fazendo, é sempre bom pontuar. Na verdade, eles até tentam ameaçar ali os jovens, pensando que é outra pessoa e tudo mais, mas ao se identificarem, o homem abaixa a arma. Os jovens, então, mesmo assustados, ainda precisam gravar esse filme, então continuam ali. E o Howard então vai e leva eles até a casa onde eles podem ficar. E lá já dá uma dura neles, dizendo que a esposa dele está na casa e mesmo sem saber o que eles estão fazendo, ele diz que eles devem ser discretos. E o que eles fazem? Já começam a gravar o seu filme, com longas cenas de, barbarização. Eles barbarizam pra caramba. E enquanto isso, a Maxine, que não estava gravando na hora, decide dar uma averiguada no local, ir até o lado, nadar um pouquinho, juntamente onde tem um jacaré, que por sinal, sem ela ver, vai seguindo até chegar bem pertinho, mas não come a garota. Até que ao sair do lago, ela vê uma senhorinha, a esposa do Howard, a Pearl, que chama a Maxine para comer um lanche ali, tomar uma limonada. E a véia tem umas conversas meio estranhas sobre como a Maxine é linda e como ela era linda quando jovem, e deixando a Maxine e a gente bem desconfortável, até que a Pearl passa a mão na Maxine, que por sorte dela, o Howard chega bem na hora e a véia manda a menina ir embora. E ela então volta ao seu filme com classificação livre, e sabe quem começa a gostar do que vê? Duas pessoazinhas. Primeiro, a Lorraine, que inicialmente parecia meio ali relutante em gravar esse tipo de filme, mas depois de ver o que viu ali na gravação, começa a gostar e se interessar pelo que vê. E a outra pessoa que também se interessa é a véia Pearl, que gosta tanto ao ponto de tentar ter ali um coitozinho com o seu marido, mas ele a lembra de que não pode, por conta do coração, o que deixa a véia só nos pensamentos mesmo. Mas no caso da Lorraine, ela não fica só nos pensamentos não, ela pede para participar e participa. E mesmo depois do discurso de tudo bem, é só um filme, o RJ, que é o namorado dela, fica desesperado e tenta sair do lugar com muito ódio. Mas a Pearl entra na frente do carro e quando o RJ desce, ela simplesmente tenta beijá-lo, ele não corresponde e a véia simplesmente acaba com o cinegrafista. Depois entra em completo êxtase, dançando ainda, fazendo aqueles movimentos ali de dançarina, enquanto o pobre RJ tá ali no chão falecido. Mas aí é que tá, a Lorraine fica preocupada com o namorado, que saiu e não voltou até agora. Chama o Wayne pra procurar e ele vai no celeiro e primeiro fura o seu pé com um prego. E ao olhar por um buraco ali que tem no celeiro, também tem o olho perfurado por um ferro. Quem fez isso? Claro que foi a véia Pearl. Já a Lorraine vai até a casa dos velhos e quando desce até o porão, encontra outro jovem pendurado, falecido e com as calças abaixadas. E ainda é presa lá pelo velho. Já a Maxine, que tá dormindo profundamente, tão profundamente que nem sente que uma mão de uma certa senhora passa inteirinha pelo seu corpo, em uma cena muito esquisita, até a Maxine acordar e gritar. E a véia, em estado de nudez, simplesmente sai correndo. Já o Jackson tenta ajudar o Howard e leva um tiro no meio do peito.
O que também acontece algo de ruim com a pobre Danny, que tenta ajudar a véia, mas é jogada no lago e comida pelo jacaré. Mas o Howard, como bom marido que é, vendo que a única garota que ela queria, que era a Maxine, correu, ele tenta satisfazer a sua esposa, mesmo com o risco do coração e aquilo tudo. E justamente essas coisas aí que vocês estão pensando acontece. E os velhinhos têm o seu momento íntimo em uma cena que eu não sei o que eu senti vendo isso, mas vamos seguir, né? Já a Maxine, debaixo da cama, consegue sair de fininho, indo até a casa e soltando a Lorraine, que ao invés de se acalmar e ouvir a Maxine, sai correndo e leva um tiraço de espingarda, o que é muito surpreendente, porque eu achava que ela ia ser a Final Girl. E a Max então se esconde, mas mesmo sobrevivendo ao momento íntimo com a sua esposa, o Howard acaba infartando ao se assustar com a Lorraine, o que é muito interessante. Ele sobreviveu o que ele tanto temia, mas faleceu com um sustinho à toa. Já a Pearl, ao perceber que a Maxine está no local, pega a espingarda, tenta atirar nela, mas acaba levando o pulso da arma e sendo arremessada para longe. E para finalizar, depois de passar muito ódio e aquela cena constrangedora debaixo da cama, a Maxine ainda passa por cima da cabeça da véia. E no fim, ainda vemos um pastor que sempre passa na televisão durante esse filme, falando sobre um mal que assombrava o mundo, sobre desviados, e na verdade esse cara é o pai da Maxine. X, a marca da morte. Esse filme puxa muito sobre o assunto de envelhecimento e frustração de coisas que queríamos fazer e não podemos. E claro, o assunto mais recorrente. Fala sobre um certo ato, né? Sobre o ato de barbarizar, se é que vocês me entendem. E tem umas viradas bem inteligentes. No início, com todos esses recortes na TV sobre moralidade, o meu primeiro pensamento foi que esses velhos estavam vendo os jovens barbarizando ali e sentem que eles são imorais e tal, e querem purificar o mundo e essas coisas. Mas na verdade não, os velhos só querem participar também. E eu gosto da subversão dos personagens. A certinha que não quer participar do filme e do nada quer participar ativamente, né? Se é que vocês me entendem, né? E que parece ser o tipo do babaca, né? Mas é mais gentil e atenciosa, no caso a loira. E o cara que parecia ser o estereótipo do jovem babaca sendo um cara legal também, bem interessante. E esse tema de frustração consigo, que faz com que a Pearl tenha essa obsessão com a Maxine, que lembra muito ela pela vontade de ser uma estrela, fez com que esse personagem, esta senhorinha, só queria barbarizar, ganhasse tanta notoriedade a ponto de receber um filme próprio, uma prequel contando a sua história de origem. Então, em 2022, chegou ao público, dirigido por Ty West, o famoso Pearl. Esse filme conta sobre uma jovem bem peculiar chamada Pearl, que é justamente aquela senhora do primeiro filme. Mas aqui é a jovem que mora em uma fazenda, justamente a fazenda que nós vimos em X. Aqui, apesar dela ser casada, ela mora com a sua mãe Ruth e o seu pai Ben, que ficou em estado vegetativo. E por que ela não mora com Howard? Como vimos no filme anterior, no caso, né? Bom, na verdade, o Howard está na guerra. De fato, ela está aparentemente esperando o retorno dele. Mas mesmo mais jovem aqui, ela já apresenta atitudes bem estranhas, como acabar finalizando alguns animais da fazenda, como o senhor ganso, como ela mesma chama, com um garfo de feno, e depois jogando pro jacaré, que aqui se chama Teda, para ele comer ali e fazer um lanchinho com o ganso falecido. E além desse lado preocupante, a jovem ainda tem o seu lado dançarina, pelo menos é o seu sonho, ser dançarina, mas a mãe dela já manda real. Que ela não tem talento, não pode ser alto, porque ela tem que morar na fazenda, cuidar do pai, esperar o marido, aquietar o facho, sentar e esperar. Mas a Pearl não quer, ela não quer muito isso, não quer saber disso, e quando vai ao cinema, acaba encontrando um rapaz que trabalha no cinema e já coloca mais coisa ainda na cabeça dela, que ela é bonita, que ela pode chegar ao topo, e o medidor de loucura aumentando, só subindo, só subindo. Mas isso tudo começa a ir para um lado mais fantasioso ainda quando a jovem recebe a visita da sua sogra e sua cunhada, a Mitzi, que diz que vai ter um teste para ser dançarina na igreja no sábado e que ela e a Pearl, caramba, que nomes complicados, deveriam
comparecer. Ela vê aí então a sua chance para sair daquele lugar. E ela, a partir daqui, começa a montar um plano para chegar até onde ela quer. Primeiro ela tenta com um rapaz ali do cinema que promete mundos e fundos para ela, que vai pra Europa e lá ela vai ter uma chance. Então ela pensa em algo bem bizarro. Chega na pontinha do lago com seu pai na cadeira de rodas, chama o jacaré e dá a entender que vai jogá-lo para servir de almoço, conversando sobre como ela vai embora e se ele não estiver ali seria mais fácil, mas a mãe chega bem na hora e salva o homem, levando ele para dentro. Mas na hora do jantar, a Pearl decide contar sobre esse teste na igreja. Mas a mãe não gosta nada de saber que a filha está tentando sair dali e joga todas as suas frustrações nela. E ainda admite que sabe o que a Pearl faz, principalmente quando ela pensa que ninguém está olhando. Elas brigam e a Pearl acaba pondo fogo na mãe dela. E após ver o que causou, simplesmente joga a mãe no porão e vai passar a noite com o cara do cinema. Mas quando ela volta pra casa, na verdade quando ele vai levá-la pra casa, percebe a merda que se enfiou, percebe o lado mais psicótico da garota e tudo mais, e quando ele tenta ir embora, ela surge novamente com um garfo de feno e simplesmente acaba com o rapaz. Gritando que ela não vai ficar nessa fazenda, independente do que ela tenha que fazer. Puxa ele do carro e finaliza o cara. Então quando ela vai checar, já foi a mãe, já foi o namorado que ela joga no lago pro jacaré comer e ela ainda finaliza o pai. E agora nada impede dela ir fazer esse teste de dança. Ela vai até o local, encontra sua cunhada e quando é a sua vez, sem ensaiar, porque ela é muito boa e tal, quando começa a dançar, eu coloquei fé, viu? Coloquei. Ela não dançou uma vez nesse filme. Assim, pelo menos não em nenhum momento que ela não estivesse fantasiando isso. E eu coloquei fé. Ela começa a surtar com algumas visões, até que os jurados a mandam parar dizendo que eles querem uma pessoa com um perfil diferente, mais jovem e loira. Agora diga, por que cara eles não colocaram isso na descrição do papel que eles... Por que deixaram que várias pessoas de um perfil diferente do que eles queriam se inscrevessem? Foi só pela maldade mesmo, né? Então após ser rejeitada e gritar para todos que ela é uma estrela, a Mitzi a leva para casa. E lá, após chorar mais um pouco, a Mitzi percebe que ela precisa desabafar. E como uma boa amiga, né, ela pede que a Pearl imagine que o Harold tá ali e diz pra ela dizer tudo o que ela precisa dizer. E ela fala, viu? Ela simplesmente confessa odiar o marido porque deixou ela ali, traição, confessa ter feito confessa assassinatos e mais algumas atrocidades por muito tempo. E quando a Mitzi se dá conta, percebendo onde ela se enfiou, tenta ir embora. Mas logo a Pearl percebe que deixou uma testemunha, pega o machado e corre atrás dela, tentando finalizá-la. E consegue, né? Porque a bicha tá muito brava agora. E agora então, com o intuito de tentar voltar à vida normal após desgraçar tudo, ela pega os corpos dos seus pais falecidos, põe na mesa e começa um jantar bizarro com a comida podre que estava lá há tempos. E então que nesse momento, só nesse momento, o Howard volta da guerra finalmente e vê essa cena deprimente. Então só vê a Pearl chegar para ele com um sorriso bizarro por vários minutos enquanto sobem os créditos. Pearl é aquele tipo de filme que inicialmente só com a ideia já pensamos que não ia dar certo, né? E de fato, um filme de origem de terror não tem bons representantes. Mas aqui não é que o Ty West conseguiu de novo esse filme de um tipo de estudo de personagem que mostra como o personagem foi escalando para chegar naquele ponto que vivemos inicialmente, né, no X. Apesar de aqui foi mostrado que a Pearl sempre foi meio estranha e com uns surtos bem peculiares, estilo no filme do Coringa. E sinceramente convenhamos que a Pearl apostou todas as suas fichas em algo bem pequeno, né? Ok que era o sonho dela, normal, mas ela nem ensaiou, poxa, incrível isso. E convenhamos que o pessoal da produção desse musical foi bem sacana com ela, viu? Poxa, podia ter dito que não queria logo uma loira, né? Acabava com isso de uma vez, saiu um monte de gente chorando de lá de dentro, mas não, fez um monte de menina chorar porque que não disse logo que queria algum específico, hein? E tipo, aqui também temos novamente a Mia Goth, que interpretou a Maxine no primeiro filme, e a Pearl idosa no primeiro filme também, interpretando a Pearl jovem. E
É impressionante como ela conseguiu fazer uma coisa inocente e psicótica ao mesmo tempo, que me lembra a McKenna Grace em A Semente do Mal. Inocência que vemos uma maldade, e no de fato ela era mal. Me lembra. E novamente, com o sucesso de público e crítica, o Ti West só confirmou o fim dessa trilogia. Agora contando a história da Maxine do primeiro filme, que vamos ver agora em Maxine. E esse filme inicia com a Maxine Minx, sobrevivente do filme anterior, no caso do X, que após passar por tudo o que passou, ainda está em busca de conseguir seu lugar na indústria cinematográfica. E graças ao seu agente, consegue um teste para um filme de terror, o Puritana 2. E lá ela conhece a diretora do filme, que faz um teste impecável. Novamente um monólogo e mostra todo o seu talento para a bancada, e ao contrário da Pro, ela realmente parece saber o que está fazendo. Mas como faz filmes adultos, a indústria fecha as portas para ela, ela ainda continua fazendo seus trabalhos mais 18. E além disso ainda tem uma trama ali por trás, de vários grupos religiosos que abominam certos filmes. Inclusive fazem uma parada na frente do estúdio de Puritana 2, alegando ser algo satânico. Mas a Maxine precisa trabalhar. Ainda recebe um chamado de uma das suas amigas do entretenimento adulto para uma festinha que vai rolar nas colinas. Mas a Maxine acaba rejeitando porque finalmente conseguiu o papel, graças à diretora do Puritana 2. E consegue, só que temos um problema. Quando uma fita, justamente daquele filme que ela estava gravando em X, chega até ela com um tom de ameaça. E tudo se confirma quando ela vai fazer um teste de figurino e recebe uma cartinha que convida ela para um restaurante. E lá ela conhece um homem que se diz detetive particular e que foi contratado por um cara para vigiar a Maxine, e diz que esse cara quer vê-la. Ela não leva muito a sério, até que pessoas que ela conhece começam a aparecer falecidas com marcas no corpo que parecem um tipo de culto, que os detetives vigentes do caso pensam estar associados ao Night Stalker, um serial killer real da época. Mas percebemos que é pessoal da Maxine quando mais um amigo dela, o dono da locadora de filme, acaba falecendo. Ela fica muito triste, completamente chocada, mas o seu agente pede a ela que ela tente seguir em frente. Afinal, ela tem um filme para fazer. Mas o detetive contratado pelo homem misterioso continua insistindo em tentar ferrar com a Mac, ameaçando ela com as filmagens do filme X. Afinal, só ela sobreviveu e ela pode ser considerada suspeita. E o filme novo da Puritana 2 não vai querer se associar a uma possível assassina. Eu acho que ele não queria. Mas a Maxine aqui tá poucas ideias. Ela perde a paciência, pega um chaveiro com várias chaves e mete na cara do detetive, o que deixa o cara ainda mais furioso. Tanto que ele começa a perseguir ela no set de filmagens, que ela vai participar no caso, mas meio que não dá em nada. Enquanto isso, vemos a Maxine tentando interagir com a protagonista do Puritana 1, que tenta ajudar ela na atuação e inclusive chama ela para uma festa na colina. Eu já ouvi isso, né? Mas vamos seguir em frente. Mas com todos esses problemas, a Maxine aparece no set meio desatenta e a diretora percebe isso e manda a real pra moça. Olha, eu não sei que desgraça tá acontecendo na tua vida, mas resolve, senão tu tá fora do filme. E ela, como uma boa pessoa focada nos objetivos, decide ir lá resolver. Ela vai, veste-se como uma verdadeira batalhadora, né? Uma guerreira. Arma uma armadilha com seu empresário e consegue prender aquele detetive particular em um desmanche de carro, naquelas máquinas que amassam a lataria e tudo mais. E ele vira uma panqueca todo amassadinho na máquina. Agora eu vi potência em Maxine. Foi lá e resolveu mesmo. Mas ela percebe a constante nas vítimas. Ela conhece todas e todas têm uma ligação com essa tal festa na colina, perto do letreiro de Hollywood. E ela então percebe que a atriz do Puritana 1 falou a mesma coisa. E ela vai correndo para essa tal festa, sozinha, né? Podia ter chamado o empresário, já que ele é o cara, o bichão brabo e tudo mais. Mas por sorte dela, a polícia tá seguindo ela e vai também. E ao chegar nessa tal casa, ela sobe as escadas e encontra alguém assistindo o vídeo dela quando ela era criança. E quem é esse alguém?
é o próprio pai da Maxine, que é aquele pastor que apareceu na TV no filme She, que aqui se revela o assassino e que há tempos ele busca por ela, alegando que Hollywood a roubou dele, com as cenas de libidinagens e filmes de terror, e que a Maxine está possuída e ele vai exorcizar. E é justamente nesse momento que ela derruba uma mala, onde está aquela atriz toda picadinha. Ele então prende a Maxine em um poste e ao redor vários desses seguidores que mais parecem um culto começam a exorcizar a Maxine, dizendo que Hollywood é um culto, sendo que foi ele e o grupo dele que finalizaram aquelas pessoas. E ainda desenharam símbolos satânicos. Hipócritas, só um pouquinho. Só que nem dá tempo deles fazerem muita coisa, porque os policiais aparecem e começam o tiroteio. E uma correria danada. Eles soltam a Maxine e correm atrás do pai dela. Mas a moça percebeu que para resolver a coisa só com ela mesmo, ela vai chegando no letreiro, o pai dela consegue dar cabo dos policiais, mas a Maxine, como eu disse, tá braba e consegue finalizar o próprio pai. Então que após isso ela finalmente consegue o reconhecimento que tanto queria, faz seu filme e finalmente vira uma estrela. Maxine é um daqueles filmes que tinha tudo pra dar ruim. Tudo. O terceiro filme de uma trilogia que conta a história de uma personagem que estava indo muito na onda de Pearl, alguém com um certo sadismo e meio descontrolada, mas na verdade eu não acho que saiu tão ruim assim. O Ty West consegue diferenciar bem as duas personagens no roteiro e a Mia Goth na interpretação, porque uma coisa que estava me dando medo era eles tentarem ir na mesma coisa da Pearl, ficarem tudo louca, do mesmo jeito, e repetir o que foi feito, e de fato não foi o que aconteceu. Apesar de parecidas não só fisicamente, né, afinal é a mesma atriz, vemos nuances e diferenças entre a Pearl e a Maxine. As duas estão psicologicamente instáveis, mas a Maxine é mais centrada, mais fria e bem mais focada. Ela percebe um problema que vai atrapalhar sua carreira e vai resolver, do jeito simplesmente incrível. O filme é excelente? Não. Acho que seja perfeito? Também não. É um filme comparável aos outros, tecnicamente falando, em questão de roteiro, em questão de encaixar na história, eu acho que os outros são melhores. Mas eu gosto desse. Eu gosto da revelação de que é o pai dela, gosto da hipocrisia dele e tá acusando Hollywood de ser um culto enquanto ele meio... Bom, parece estar formando um... Isso é bem real, na verdade. E apesar de ter muitos defeitos, e muitos mesmo, eu me diverti com o Maxine. Eu achei interessante, esperava mais, Devo admitir que criei uma nova expectativa com esse filme. Não fiquei extremamente decepcionado, mas esperava mais. Mas enfim, agora ranqueando os filmes, talvez eu seja um pouco polêmico. Mas o meu preferido é Pearl, que eu amei a Mia Goth surtando por sei lá eu quantas horas de filme. E o meu segundo favorito é Maxine. E em último, X. Apesar de amar um bom Slayer, eu tenho que dar o crédito que o X de fato é um filme melhor, mas mesmo com mais defeitos que o X, o Maxine me conquistou mais. Não sei exatamente porquê, só sei que ele me conquistou. Mas o que eu quero saber é a opinião de vocês, né? Deixem aqui nos comentários, tá bom? Bom, por esse vídeo, muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau.